Olá, eu vou nessa primeira parte do vídeo, gostaria de falar um pouquinho sobre o ceticismo moderno, como a gente vai entender essa posição ao longo do semestre, algumas distinções em relação ao ceticismo antigo, e para isso eu vou fazer uso inicialmente do artigo do professor James Conant, Two Varieties of Skepticism, que é uma leitura sugerida, não é uma leitura obrigatória. Então, para aqueles de vocês que puderem e tiverem interesse, que tiverem, como ler em inglês, tiverem interesse, ele está disponível na nossa pasta. Eu vou simplesmente usar uma terminologia que ele introduz no artigo e que eu acho que é bastante útil para a gente mapear um pouco as posições. E eu não vou entrar nos detalhes de todos os casos e exemplos que ele apresenta isso, eu vou deixar como uma tarefa complementar para quem tiver interesse. E aí eu vou também começar a falar um pouquinho sobre o livro do Barry Stroud, os objetivos do livro, e aí depois, numa segunda parte do vídeo, não sei se só mais uma parte ou mais de uma, eu vou começar a falar sobre o primeiro capítulo, que é propriamente o objeto central de estudo desse módulo sobre o ceticismo cartesiano. Começar então com essa terminologia do Conant. No artigo ele distingue variedades e variantes de ceticismo. Então, variedades a gente poderia, ele também, em outro contexto, ele diz que isso pode ser compreendido como formas de ceticismo, algo que tem uma estrutura compartilhada, e dentro de cada forma de ceticismo a gente tem variantes desse ceticismo. Então a gente pode pensar que o conteúdo é relativo, a ideia de variante é relativa ao conteúdo de cada tipo de ceticismo, e a ideia de variedade tem a ver com a forma ou a estrutura. Então tem formas de investigação cética, formas de dúvidas céticas ou de argumentos céticos que são bastante diferentes ao longo da história da filosofia. E, em particular, o Conant vai distinguir, e isso não é uma classificação que não se pretende exaustiva, pode ter mais do que isso, mas ele vai distinguir particularmente, o que é central para o artigo é uma variedade que ele chama de cartesiana e uma variedade kantiana de ceticismo. Ambas têm algo de especificamente moderno, elas surgem a partir da modernidade, e elas se contrapõem com formas, talvez mais de uma, de ceticismo antigo. Numa nota, o Conant diz algo sobre o ceticismo pirrônico, ele diz que também eu posso pensar que tem uma outra forma que seria o ceticismo agripiano, né, de Agripa. Então, fica em aberto, pode haver outras formas aí. O critério para saber se é uma mesma forma ou outra é pensar na estrutura dos argumentos e comparar eles uns com os outros. O que o Conant faz no artigo é basicamente contrastar a forma cartesiana com a forma kantiana, sugerindo essas outras possibilidades. Isso vai ser importante porque a forma cartesiana do ceticismo vai ser central, sobretudo nas nossas primeiras leituras, e não por acaso a gente começa com as meditações do Descartes, e talvez mais para o final a gente volte para a forma kantiana, e eu de todo modo vou tentar em alguns momentos fazer algumas conexões com essa forma kantiana para que aqueles e aquelas de vocês que conhecem já a obra de Kant possam também pensar na relação entre essas formas, mas isso não, por enquanto pelo menos não vai ser o cerne da nossa discussão. Uma coisa importante que eu quero dizer sobre essa estratégia do Conant de distinguir estruturas ou formas de ceticismo é que isso permite uma abordagem mais refinada de certas questões, sobretudo na filosofia contemporânea. Normalmente a gente fala
assim, de forma muito ampla e sem muito cuidado, em o cético, o ceticismo, como se houvesse uma única maneira de ser cético, um único significado para a expressão, para a posição ceticismo. E parece bastante produtivo, se a gente concordar com essas distinções que o Conant traça, olhar para a história da filosofia, e no que me interessa aqui, sobretudo na filosofia contemporânea, e distinguir autores que se encaixam mais numa forma ou noutra. Isso é algo que o próprio Conant começa a fazer já no artigo. Ele vai falar sobre John McDowell, Cavell, Austin, alguns dos autores que nós vamos tratar aqui e outros que não vamos, mas isso então é só um convite para que vocês deem uma olhada no artigo se tiverem interesse em aprofundar esse tema. Então, eu vou ter duas variedades principais sendo distinguidas, que o Conant vai chamar de cartesiano e kantiano. Uma coisa importante de se deixar claro desde o início aqui é que o sentido em que eu posso dizer que há um ceticismo cartesiano e um ceticismo kantiano não é necessariamente o sentido em que os próprios autores, Descartes e Kant, poderiam ser descritos como céticos. Pelo menos não se a gente pensar no ceticismo como sendo uma negação de algo, né? A negação da possibilidade de algo. Não é o objetivo do Descartes negar a possibilidade de conhecimento, mas, pelo contrário, é fornecer um fundamento seguro para a possibilidade de conhecimento. Então, nesse sentido comum, não diríamos que o Descartes é um cético. O Descartes certamente não, ele mesmo não se descreveria como um cético. Idem para o Kant, pelo menos do seu próprio ponto de vista a respeito dos seus objetivos e do que ele alcançou na crítica da razão pura. Então, o sentido em que o Conant usa a expressão ceticismo e cético kantiano, cartesiano, é um sentido bastante amplo que ele herda do Stanley Cavell, e tem uma passagem do Cavell que ele cita, que eu vou citar aqui também, que oferece um uso bastante inclusivo do termo ceticismo. Então, em geral, quando de agora em diante vocês me ouvirem falando em ceticismo, é nesse sentido amplo, a não ser que eu qualifique de outra forma, que eu vou estar pensando no uso do termo. O sentido amplo aparece nessa passagem do Cavell, que eu traduzi, está no Claim of Reason. Cavell diz que não confina o termo ceticismo a filósofos que acabam negando que possamos conhecer, seja lá o que for, o mundo externo, outras mentes, etc. Então, não é apenas restrito apenas à negação de que podemos conhecer. Aplico a qualquer visão que considere a existência do mundo um problema de conhecimento, tomando a própria forma ou o espírito em que se levanta a questão do conhecimento como constituindo ceticismo, independentemente de uma filosofia responder afirmativa ou negativamente a essa questão. Trata-se de uma perspectiva a partir da qual o ceticismo e o que Kant chama de dogmatismo são feitos à imagem um do outro. Então, a primeira coisa que eu quero salientar aqui é a gente pode pensar no ceticismo como uma forma de levantar a questão. Talvez que o Conant chama em algum contexto de um espaço dialético, é uma certa maneira, como o Cavell diz aqui, um espírito de pensar no problema da nossa relação com o mundo. E aí, de novo, vai ser importante distinguirmos o espírito em que, a partir da modernidade, os filósofos passam a pensar nesse problema, no mundo externo como um problema, do espírito em que os céticos antigos pensavam no problema do conhecimento. São espíritos diferentes, né? São formas diferentes de pensar no problema. E o uso que o Cavell faz do termo ceticismo no Claim of Reason, e que também é o uso que o Conant vai fazer, e que eu também pretendo que a gente faça de agora em diante, tem a ver então com uma certa forma específica de levantar o problema do conhecimento, de pensar nesse problema de uma forma específica. Que forma é essa a gente vai ver aos poucos, mas nesse sentido, tanto um filósofo que nega a possibilidade de conhecimento, quanto um filósofo que a afirma e a defende, podem ser entendidos como céticos no sentido amplo, envolvidos com a questão cética, com a problemática cética. E é nesse sentido que o Conant pretende
defender que tanto Descartes quanto Kant estão envolvidos com a temática cética. Quando ele fala em o cético cartesiano, o cético kantiano, não é necessariamente porque essas figuras imaginárias queiram negar a possibilidade do conhecimento, mas porque elas colocam a questão do conhecimento de uma certa forma, especificamente o moderno. Isso pode estar um pouco abstrato por enquanto, mas eu já vou dar 2 exemplos, que são os exemplos que o próprio Conant apresenta no artigo, para a gente pensar melhor. 2 passagens, uma do Descartes e uma do Kant, para a gente comparar e contrastar um pouco. Mas então, notem que esse espaço dialético moderno tem uma estrutura que funciona basicamente em 3 passos. Tem uma questão cética colocada, então eu vou ter argumentos para colocar essa questão. Essa questão e os argumentos que são oferecidos para motivar essa questão levam a um tipo de paradoxo, então eu tenho um paradoxo como segundo momento, e aí eu tenho uma reação a esse paradoxo, que normalmente a reação vai ser, bom, eu tenho que mostrar que tem algo de errado, eu tenho que refutar, contornar esse paradoxo. E aí os diferentes filósofos vão oferecer diferentes respostas, diferentes reações. Aí nós temos, por exemplo, se a gente pensar na primeira meditação do Descartes como a apresentação da questão e do paradoxo, o restante das meditações seria a reação a esse paradoxo, uma resposta, uma tentativa de refundar o conhecimento, e no caso da crítica da razão pura, a gente tem o problema sendo apresentado basicamente na introdução, e o livro todo um pouco como uma tentativa de responder esse problema, mas particularmente, para quem já estudou Kant, a gente pode pensar na dedução transcendental como sendo o cerne da reação do Kant ao problema que ele coloca. Então vamos para os exemplos concretos aqui. Essa é uma passagem da primeira meditação do Descartes, que nós vamos voltar em outros momentos também. Então vou refrescar a memória de vocês certamente já leram essa passagem. Quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava nesse lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito. Parece-me agora que não é com os olhos adormecidos que contemplo esse papel, que essa cabeça que mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo essa mão e que a sinto. O que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões, e detendo-me nesse pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. O meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Então, nota, eu tenho uma problemática colocada pela possibilidade do sonho, uma questão levantada, né? Se eu posso distinguir o sono da vigília, e aqui, rapidamente, uma sugestão de que, dado que quando eu estou sonhando, eu justamente acredito que estou acordado, que estou, de fato, tendo aquela experiência, eu poderia, em princípio, estar enganado agora, quando eu penso que estou acordado. Então, esse é o paradoxo. O paradoxo é o que o próprio Descartes aqui descreve como ficar pasmo em relação a isso. Ele mesmo conclui que é paradoxal dizer isso, mas eu estou quase capaz de me persuadir de que estou dormindo, e aí as meditações continuam e a gente tem argumentos mais fortes ainda depois, mas a posição, como o próprio Descartes reconhece, é paradoxal. Eu acredito que eu posso distinguir sonho de vigília, mas eu começo a pensar nisso e eu chego a esse paradoxo. Então há aqui o que o Conant chama lá no artigo de a lacuna cartesiana, Cartesian Gap. Né? Esse tipo de argumento na primeira meditação cria um fosso, um abismo entre a minha experiência privada, as minhas experiências privadas, as minhas crenças
para voltar à nossa discussão anterior sobre a teoria clássica do conhecimento, esse elemento subjetivo do conhecimento, e o mundo externo, né? A condição de objetividade, de verdade. Se o argumento funciona, eu tenho um fosso sendo criado, eu poderia chamar assim, entre o mundo interno e o mundo externo. E a questão é saber como distinguir um do outro e saber quando a minha experiência, o conteúdo de uma experiência que eu tenho agora, é objetivo ou meramente subjetivo. E o paradoxo é que, do ponto de vista puramente fenomenológico, do acesso à minha experiência, eu não tenho nenhuma marca ou traço característico que permita distinguir internamente uma coisa da outra. E isso que gera o problema cético. A reação, então, eu tenho uma questão, um paradoxo, e a reação, como eu disse, vão ser o restante das meditações, a prova da existência de Deus, enfim, todo o trabalho cartesiano para reagir a esse paradoxo. Vai nos interessar aqui muito menos a reação específica do Descartes, mas mais entender a motivação do problema. Acho que o Stroud, no capítulo 1, que nós vamos discutir em seguida, ele faz um ótimo trabalho de tentar motivar esse questionamento cartesiano, ao contrário do que a maior parte dos filósofos analíticos antes e muitos depois também do Stroud faz. Ele toma muito mais a sério o argumento cartesiano. Mas então, guardem essa passagem do Descartes e comparem com uma passagem do Kant, que eu já vou adiantando para quem não é especialista em Kant, não se assustem. Isso não é fundamental para o nosso curso, mas eu estou tentando um pouco trabalhar com diferentes níveis aqui. Então, para quem já conhece Kant, para quem tiver interesse, isso pode ser interessante. Para quem não conhece, não se preocupem, isso não é, sobretudo agora no início, mas não vai ser central para a gente entender os detalhes da posição kantiana, que é muito complexa. E essa passagem, como qualquer passagem em Kant, é cheia de terminologia técnica. Então, para quem não conhece absolutamente nada de Kant, não se preocupem, podemos discutir isso com mais detalhe depois, mas eu espero que pelo menos esse contraste inicial possa ficar claro. Essa é uma passagem da primeira edição da Crítica da Razão Pura, está em A111, como a gente costuma citar a crítica, e eu peguei da tradução da Gulbenkian. Então Kant diz: as condições a priori de uma experiência possível em geral são, ao mesmo tempo, condições de possibilidade dos objetos da experiência. Então aqui, o que vocês precisam minimamente guardar é essa ideia de que, lembrem daquela distinção cartesiana entre o interno e o externo, o Kant está sugerindo que as condições da experiência possível de algo que é subjetivo à primeira vista são também condições da possibilidade dos objetos eles mesmos. Então há uma conexão entre experiência subjetiva, condições da experiência e condições objetivas do conhecimento. Ora, eu afirmo que as categorias, para quem não lembra, as categorias são os conceitos mais fundamentais do entendimento, para o Kant, né? As categorias não são outra coisa que as condições do pensamento numa experiência possível, e sem uma unidade desse gênero não se encontraria a unidade completa e geral, portanto necessária, da consciência no diverso das percepções. De novo, tema super técnico e complicado, mas o ponto que é suficiente para guardarmos por enquanto é: as categorias são ao mesmo tempo condições do pensamento e condições da experiência, condições da experiência subjetiva e da experiência objetiva. De alguma forma, elas são condições de unidade do múltiplo da percepção, isso é terminologia técnica do Kant, mas são condições da objetividade do conhecimento, não apenas de algo subjetivo. Então, os exemplos de categorias, nessa passagem eu tirei essa parte, mas o Kant está falando aí particularmente da causalidade, a categoria de substância. Essas duas são as talvez mais conhecidas na discussão metafísica, né? Que a categoria de causalidade e substância não são conceitos que se aplicam apenas à nossa experiência subjetiva, mas também à experiência objetiva do mundo. O mundo é constituído causalmente. O mundo é constituído por substâncias. Isso não é apenas uma projeção nossa nos fenômenos. Essas tampouco pertenceriam a experiência alguma.
Então, deixa eu voltar para a passagem, né? As categorias são condições do pensamento, e sem uma unidade desse gênero, não se encontraria a unidade necessária da consciência no diverso das percepções. Essas tampouco pertenceriam a experiência alguma, ficariam, por consequência, sem objeto e apenas seriam um jogo cego de representações, isso é, menos do que um sonho. Então, o ponto aqui é que, sem a unidade das categorias, não ficaríamos apenas sem uma distinção entre o interno e o externo, entre subjetivo e objetivo. Nós ficaríamos sem até mesmo a ideia de um mero sonho, a mera organização da minha experiência subjetiva em termos de um sonho tem começo, meio e fim, pode ser um pouco confuso, mas uma coisa causa a outra. Mesmo em um sonho, eu preciso desse tipo de unidade. Se eu não tivesse o tipo de unidade fornecido pelas categorias, eu teria menos do que um sonho, eu teria um jogo cego de representações. Então, a questão no caso do Kant, colocada nos termos que ele apresenta na introdução da crítica, é quais são as condições de possibilidade da experiência em geral, seja ela subjetiva, seja objetiva. Quais são as condições de possibilidade de uma experiência, até mesmo envolvido nessa noção de experiência, um mero sonho. Então ele está perguntando por algo, em certo sentido, mais amplo e mais fundamental do que o Descartes. Descartes está perguntando pela um critério que me permita distinguir sonho de vigília, um critério que me permita distinguir experiência objetiva de subjetiva. O Kant está perguntando por condições da experiência überhaupt, como ele diz em algum momento, né? da experiência ela mesma, da experiência em geral. O paradoxo, no caso do Kant, lembre, o paradoxo no caso do Descartes, eu não consigo distinguir sonho de vigília. O paradoxo no caso do Kant é um pouco mais difícil de entender, mas é essa ideia de um mero jogo de representações, algo menos do que um sonho. Então, se eu não tiver um argumento mostrando que seria basicamente, como eu disse, o objetivo da dedução transcendental, dos princípios, do entendimento, eu sequer teria as condições para ter o tipo de unidade da experiência que eu tenho em um sonho. Teria um mero jogo cego de representações, o que quer que isso signifique. E a reação, então eu tenho uma pergunta, um problema, leva a um paradoxo, se eu não tiver uma solução, e claro, tem a reação do Kant, que é a dedução transcendental e uma prova de que as categorias são condições da experiência. Então, o que eu quero dessa comparação preliminar? Aqui eu estou um pouco resumindo umas coisas que o Kant diz no artigo. Aliás, eu esqueci de dizer antes, eu estou usando mais texto do que eu normalmente usaria nesses slides, porque tem um colega nessa edição do curso que tem deficiência auditiva. Então eu espero que, colocando mais texto no slide, o que eu normalmente acho que não é bom, ajude ele a acompanhar o curso, mesmo que ele talvez tenha dificuldade de me ouvir. Então, a problemática cartesiana se concentra em distinguir o sonho de que se está experimentando algo, de realmente experimentar algo. A problemática kantiana se concentra no que é necessário para sequer sermos capazes de sonhar que estamos experimentando algo. Então, elas atingem níveis diferentes. A segunda, a kantiana, concentra-se nas condições de possibilidade de algo que a primeira pressupõe. E aí eu acho que essa frase do Kant resume bem: o cartesiano quer chegar ao conhecimento, o kantiano quer chegar ao fundamento da possibilidade do conhecimento. Então, na terminologia do Kant, o cético cartesiano, ou o ceticismo cartesiano, tem a ver com as condições de distinguir conhecimento objetivo de mera crença. Distinguir sonho e vigília, distinguir o interno do externo. Encontrar algo que me permita olhar para as minhas crenças e determinar quais delas eu posso tomar como seguramente fundadas, ter certeza sobre elas. Essas são várias formulações que o Kant usa no artigo. O cético
kantiano, nesse sentido amplo, não é o cético porque nega, nem o cético cartesiano não é aquele que nega que podemos alcançar esse critério, mas é o sujeito que pede esse critério, pede por esse critério, distinguir sonho e vigília. O cético kantiano é o sujeito, que estamos imaginando aqui, que investiga o fundamento da possibilidade do conhecimento nesse sentido mais amplo. Então, eu tenho a variedade cética cartesiana, a variedade cética kantiana, e aí uma coisa que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas que o Conant faz ao longo do artigo, é mostrar que cada variedade dessas tem diferentes variantes. Então eu vou ter, só para nomear os casos que não vão nos interessar, pelo menos agora inicialmente, eu vou ter, na variante cartesiana, eu vou ter como, aliás, na variedade cartesiana eu vou ter como variantes, ou na forma cartesiana eu vou ter como variantes, ceticismo sobre o mundo externo, que vai ser o que vai nos importar mais, ceticismo sobre outras mentes, o que mais? O ceticismo sobre o significado, o ceticismo sobre a possibilidade da arte. Tem mais algum que agora eu não me recordo, mas eu tenho ceticismos localizados sobre questões específicas que podem ser colocados na forma cartesiana. E eu tenho os correspondentes kantianos de cada um desses ceticismos. Questões sobre as condições de possibilidade do conhecimento do mundo externo, condições de possibilidade do conhecimento de outras mentes, condições de possibilidade do significado e assim por diante. E é aí que o Conant vai classificar filósofos na história da filosofia contemporânea como estando interessados em variantes específicas, seja da variedade kantiana, seja da variedade cartesiana, e às vezes a gente não percebe que eles estão tratando de variedades ou variantes distintas, e a gente coloca tudo no mesmo saco. Então isso tudo é um pouco, como eu disse, um pouco mais técnico do que nós de fato vamos precisar ao longo do curso, mas o que eu quero que fique dessa comparação preliminar é a ideia de que eu tenho diferentes formas de ceticismo, que o ceticismo moderno, ao contrário do ceticismo antigo, se conecta seja com a investigação da distinção do sonho e da vigília, do subjetivo e do objetivo, ou com algo ainda mais fundamental, que é a busca das condições de possibilidade até mesmo de uma experiência subjetiva. No caso do ceticismo antigo tem uma outra estrutura, o Straub vai falar um pouco disso no início do livro também. E é isso, assim, como uma sugestão inicial terminológica para mapear algumas posições. E aí eu só vou ainda do Conant citar essa passagem que eu acho que resume um pouco a importância de fazer essas distinções. Ele apresenta o que seriam consequências de se levar a sério essas distinções para uma crítica filosófica de diferentes posições. Então, não apenas pequenas unidades de vocabulário, mas expressões completas, cláusulas, frases e perguntas adquirem uma valência filosófica diferente conforme ocorram no contexto da investigação de uma problemática cartesiana ou kantiana. Assim, por exemplo, a pergunta: podem nossos poderes cognitivos alcançar os próprios objetos? Pode expressar uma ansiedade cartesiana sobre a existência de um fosso, aqui, essa ideia do gap, entre nossas representações de objetos externos e os próprios objetos externos, ou pode expressar uma ansiedade kantiana sobre a nossa capacidade de dirigir nosso pensamento a objetos. Então, a mesma frase, a mesma pergunta, as mesmas palavras podem ser usadas para expressar diferentes tipos de ceticismo. Essa é a moral da história. Então, dito isso tudo, o que vai nos interessar mais, inicialmente, é a variedade, a forma de ceticismo cartesiano. É esse tipo de pergunta que vai nos interessar. E a variante fundamental vai ser o ceticismo sobre o mundo externo, mas eu vou tentar, em alguns momentos, traçar os paralelos, pelo menos com o ceticismo sobre outras mentes. E talvez mais para o final do curso eu dedique alguma aula especificamente ao ceticismo sobre outras mentes.
que são os tipos de ceticismo mais fundamentais na discussão analítica, mas tem discussões sobre essas outras variantes que o Conant apresenta no artigo também. Entrando então rapidamente no livro do Stroud, como contexto aqui, eu só queria salientar, isso é um pouco o Plínio Smith faz na apresentação do livro, que esse livro, que foi publicado em 1984, ele foi responsável por recolocar o ceticismo no centro das discussões da filosofia analítica. Por muito tempo, desde pelo menos o início do século XX, o ceticismo foi tomado como um mero jogo intelectual, assim, uma espécie de espantalho, um adversário que só serve para motivar um pouco a teoria do conhecimento, e a teoria propriamente tem que responder rapidamente, de preferência, ao ceticismo, e aí apresentar as suas condições para a possibilidade do conhecimento. O que o Stroud tenta fazer no livro, e acho que ele é, na minha opinião e na opinião do Plínio, enfim, de várias pessoas que admiram o Stroud, ele apresentou críticas devastadoras a tentativas anteriores de refutar o ceticismo. Então, basicamente, o livro tem um objetivo modesto. Ele não chega, eu vou citar uma passagem depois, mas ele não chega a dizer que ele vai, por exemplo, mostrar que o ceticismo é verdadeiro ou nada desse tipo, mas que as tentativas anteriores, feitas até então, de refutar o ceticismo não funcionam. Que o ceticismo é mais forte do que os filósofos analíticos tenderam a pensar. Então, o que ele vai fazer é defender que nenhuma teoria do conhecimento apresentada até aquele momento teria superado o desafio cético e tentar nos recordar da importância das questões céticas. Então, a ideia do significance of philosophical skepticism, que foi traduzido como a significação do ceticismo filosófico, tem, em parte, essa conotação de que é algo de importante, fundamental no questionamento cético, que nós devemos retomar na filosofia contemporânea. E a estratégia que ele usa para mostrar isso é basicamente examinar criticamente posições de outros filósofos, na ordem que os capítulos aparecem, vai ser Descartes, Austin, Moore, Carnap, Moore, Kant, Carnap e Quine. Então, acho que a gente não vai conseguir avançar no livro todo, mas eu espero que, como eu disse no primeiro vídeo, eu estou fazendo uma espécie de engenharia reversa aqui para a gente, pelo menos, entender alguns dos temas e autores importantes para vocês poderem depois ler o livro todo, se tiverem interesse. E o enfoque, como ele deixa claro, Stroud, logo no início do livro, vai ser no ceticismo moderno, e mais especificamente, pelo menos nesses primeiros capítulos, no ceticismo cartesiano. Depois ele vai falar um pouco sobre Kant, e aí Carnap e Quine, a gente pode pensar, usando essa terminologia do Conant, vão ser filósofos interessados mais na forma kantiana de ceticismo, todos eles, e oferecendo reações para essa forma. Acho que essa é uma maneira de categorizar um pouco e pensar como o livro é estruturado. Aí. Peguei uma passagem bem do início do prefácio, em que o Stroud apresenta essa distinção, termos um pouco diferentes do Conant, mas entre ceticismo antigo e ceticismo moderno. Deixa eu ver se eu me tiro como é que eu me tiro do caminho aqui. E ele diz, então, o ceticismo filosófico remonta à antiguidade. Ao escrever sobre ele, como escrevo nesse livro, não farei justiça a essa tradição. Então, a tradição antiga do ceticismo. Para os seguidores de Pyrrho, de Elis, por exemplo, ao confiar nas aparências e abandonar todas as crenças sobre como as coisas são, o cético seria recompensado com uma vida de contentamento ou tranquilidade. A suspensão do juízo era uma forma de livrar-se das angústias e perturbações inevitavelmente envolvidas na busca da verdade, e assim no encontro com o conflito entre as coisas nas quais uma pessoa se sente forçada a crer.
Não tratarei aqui do ceticismo como modo de vida, mas alguns dos passos por meio dos quais se poderia alcançar a suspensão do juízo e a dificuldade de alcançá-la em todas as questões sobre como são as coisas estão mais próximos do meu tema. Então, o que me interessa aqui é isso. O próprio Stroud reconhece que há uma variedade, poderíamos dizer, uma forma de ceticismo que é diferente do ceticismo moderno e que tem a ver particularmente com um certo modo de vida, com o objetivo de alcançar tranquilidade. O objetivo final do ceticismo antigo não é puramente epistemológico, não é alcançar uma teoria do conhecimento melhor ou simplesmente colocar em questão alguma teoria por razões puramente especulativas ou teóricas. Tem um objetivo fundamentalmente prático, existencial, da busca da tranquilidade. Então aí vocês já podem pensar numa diferença com o ceticismo moderno. O ceticismo moderno já está mais distanciado da vida cotidiana. E essa vai ser uma questão central, de fato, do livro do Stroud. Qual é a relação entre o ceticismo filosófico, entendido agora a partir das suas variedades modernas, e a vida cotidiana, dado que a relação não é a mesma que existia na antiguidade. E esse é um tema, ele cita em alguma nota de rodapé o Burnet, como sendo o filósofo que tratou um pouco dessa distinção, né, entre vida cotidiana e ceticismo filosófico na modernidade. Esse é um artigo famoso também do Burnet que pode interessar alguns de vocês. Então, não importa aqui só chamar atenção para isso, não. O enfoque do livro é restrito ao ceticismo moderno, e ele também diz que no período moderno, isso é, na sequência aí, e mais recentemente, o ceticismo passou a ser entendido como a concepção de que nada sabemos, de que nada é certo, ou de que tudo está sujeito à dúvida. Se vocês tiverem lido o artigo do Conant, vai ficar bastante claro nessas formulações que ele implicitamente está trabalhando com a ideia do ceticismo cartesiano aqui, né? A sujeição à dúvida, a possibilidade de que nada seja certo, de que eu não tenho certeza. Essas são formulações cartesianas. Essa é uma tese ou doutrina sobre a condição humana e não em si mesma um modo de vida. Então, uma outra forma de dizer isso é que se trata de uma posição teórica, filosófica, geral, abstrata, sobre as condições do nosso conhecimento. E não, ela pode implicar mudanças no nosso modo de vida e mudanças práticas, mas esse não é o objetivo fundamental. O objetivo é apresentar algo de verdadeiro sobre a condição humana, ou pelo menos apresentar problemas sobre a condição humana. Então, um pouco adiante, essa passagem que eu não citei, mas o Stroud vai deixar claro que o objetivo dele é repensar a própria epistemologia, ao contrário do que a tradição analítica fez, que foi basicamente tentar encontrar a melhor teoria do conhecimento, e aí a concepção clássica é justamente, a gente começou com isso para motivar um pouco para vocês qual é a questão tradicional, clássica da epistemologia, apresentar quais são, uma teoria com as condições do conhecimento. O Stroud diz que ele quer repensar o objetivo da epistemologia e colocar em questão o que uma teoria filosófica do conhecimento deve ser. Isso pode ficar obscuro por enquanto, a gente vai ter que avançar no livro para entender melhor o que ele quer dizer, mas ele, certamente, vocês vão ver, ele mesmo não vai apresentar uma teoria do conhecimento, ele não vai apresentar um conjunto de condições necessárias e suficientes. Ele vai, pelo contrário, tentar motivar algo como uma verdade no ceticismo. Isso não é uma expressão que ele use, mas o Cavell vai usar, de que talvez haja algo de verdadeiro por trás do ceticismo. Eu acho que tem uma passagem que fala um pouco disso. Ele contrasta aqui a visão comum na filosofia analítica, sobretudo, e a visão dele sobre o ceticismo. A tentativa de entender o desafio cético ao nosso conhecimento do mundo é considerada em alguns círculos como um exercício acadêmico ocioso, uma recusa deliberada de abandonar formas obsoletas de pensar nessa nova era pós-cartesiana. Então, assim, nós superamos isso já, não precisamos levar a sério essas questões e tal. É meramente um exercício acadêmico ocioso.
Quando essa atitude não é baseada na ignorância ou impaciência filistina como um pensamento abstrato, ela muitas vezes se baseia na crença de que já sabe muito bem como e por que o ceticismo filosófico tradicional falha. Um dos objetivos desse livro é sugerir que essa crença confortável não é verdadeira. Então notem de novo o objetivo um pouco negativo, é mostrar que nós não sabemos exatamente se e por que o ceticismo filosófico tradicional falha. Que o ceticismo filosófico tradicional tem mais força e importância do que normalmente se concede. E isso também aparece na ideia de significação no título. Isso é tanto importância quanto o antônimo de absurdo, né? E isso, para quem conhece um pouco da história da filosofia analítica, então, é uma maneira que normalmente se apresenta, por exemplo, Wittgenstein no Tractatus. Eu acho que alguém no fórum até usou essa formulação, a ideia de que o ceticismo não é uma questão legítima, que ele é um contrassenso, que as questões éticas são absurdas. O Stroud pretende defender que não, que há sim um significado, que não se trata de uma questão absurda. E aí ele coloca uma pergunta aqui para si mesmo: pode o estudo do ceticismo sobre o mundo à nossa volta revelar algo profundo ou importante sobre o conhecimento da natureza humana ou sobre o desejo de compreendê-las filosoficamente? Estou seguro de que a resposta é sim, mas não avanço tanto quanto gostaria para mostrar que esse é o caso. Então ele próprio reconhece uma limitação do livro e nós vamos ver que ele também no prefácio reconhece a importância do Thompson Clark como uma influência para a posição dele. O próprio Thompson Clark vai tentar fazer um pouco isso, né, mostrar que pelo menos que não é tão simples assim de se refutar o ceticismo, que ele tem uma estrutura argumentativa mais complexa do que normalmente os filósofos tendem a pensar, e que ele se aproxima muito mais da nossa vida cotidiana do que filósofos como, por exemplo, Austin vai pensar, ou o próprio Moore. Né? Eles pretendem mostrar que o ceticismo, esses filósofos, é muito separado da vida cotidiana e que, portanto, tem algo de ilusório, né? ou de contrassensual mesmo, de absurdo nessa posição. O Stroud tenta mostrar que não, que tem uma proximidade, e nisso ele tem uma herança do Thompson Clark, que é também uma herança que o Stanley Cavell tem. Então, no final do curso, talvez eu fale um pouquinho mais do Cavell, mas eu acho que a gente pode pensar que o que o Cavell está tentando fazer é concordar com o Stroud, que a resposta é sim, que o estudo do ceticismo pode revelar algo profundo sobre a nossa natureza, e talvez avançar um pouco mais na direção de mostrar o que é esse algo, né? O que seria a verdade do ceticismo. Então, um pouco esse é a grande linha, o fio condutor um pouco para esse semestre, é a gente entender posições que não levam tão a sério o ceticismo, que pensam que ele pode ser refutado facilmente, e posições que, como a do Stroud, do Clark e do Cavell, pensam que não é bem assim, que é mais complicado do que isso e que tem uma relevância no ceticismo. Então, por enquanto, vou parando por aqui e depois a gente retorna aí com uma análise do primeiro capítulo do livro do Stroud. Até mais, obrigado.